Pessoal, acho que vamos começar, né? Depois a gente colocou para gravar aqui, caso alguém precise acessar depois, né, para ver, ou se a galerinha quiser assistir depois, a gente manda o link para vocês e vocês visualizam novamente, tá? Pelo menos alguém da equipe está aqui, a gente conferiu, né? Mandar um salve, né, para a galera de Natal e de Teresina. O Luiz já mandou um oi aí. A Clébia, né, também está online, eu vi também. Galerinha, sejam bem-vindos aqui virtualmente à região de Presidente Prudente, tá? Prazer contar com vocês aí. E para o que vocês precisarem, se vocês precisarem bate-papo, alguma coisa, me coloco à disposição já de cara aí para vocês aí, tá ok? Bom, pessoal, vamos lá. Eu estou com o chat aberto, tá? Ô, louco, ó, interior do Rio Grande do Norte. Pessoal, eu estou com o chat aberto, então qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês vão mandando aí que eu vou visualizando e a gente vai vendo, tá? Pessoal, o nosso bate-papo hoje é rápido, tá? A ideia não é dar uma aula aqui sobre pitch, né? Ou sobre elevator pitch, a gente vai falar. É mais um bate-papo rápido, especificamente sobre games, né? Que a gente vai ver que é um pouquinho diferente, né? A gente tem que ter alguns cuidados, né? Porque o game é um pouquinho diferente de uma empresa tradicional, né? Especificamente, galera, a gente vai ter algumas conversas sobre competições, né? Então é importante, sempre que a gente vai fazer um pitch, a gente direcionar, né, esse texto, essa apresentação, a gente vai falar o que é isso daí, para o nosso público, tá? A gente tem que ser bem direto no que a gente quer falar e saber para quem a gente está falando é muito importante, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Johnny Ferrari, né? Eu estou como mentor da Game Jam, aqui da Regional de Presidente Prudente. Eu sou professor de duas faculdades aqui na minha cidade, né? Professor da UNOeste, que é uma universidade particular aqui da região, e professor da FATEC, tá? Que é uma faculdade estadual, né? Mantida pelo Centro Paula Souza, tá? E atualmente eu estou como presidente da incubadora aqui da nossa cidade, que é a Intep, tá? Incubadora Tecnológica de Presidente Prudente. Então, sou formado em ciência da computação, mas estou muito envolvido, né? Sempre estive, já há alguns anos, envolvido com essa questão de startup, criação de negócios, né? E tudo mais. Então, por isso que o Danilo me convidou para falar a respeito disso, tá ok? Vamos lá, galera, vocês vão me perguntando aí. Então, a primeira coisa que a gente tem para falar é sobre o pitch, né? Então, o que é um pitch, na verdade, que tanta gente fala e algumas pessoas ainda não sabem, né? O que é? Basicamente, pessoal, o pitch é uma apresentação, tá? E a gente chama de apresentação sumária porque ele tem que levantar os principais pontos do seu negócio, da sua proposta, do seu game, tá? E ele é muito rápido, ele leva de 3 a 5 minutos. Claro que vários eventos, várias pessoas, às vezes encurtam, já vi eventos que organizam pitches de 1 minuto, né? E já vi em algumas situações, né, quando precisa de interação, rodada de investidores e negócios, que os pitches aumentam um pouquinho o tempo também, para que essa galera consiga mais informação e não só um pedacinho, né, como é o pitch, tá? Basicamente, o pitch, essa apresentação que você faz, tem o interesse de despertar, né, a atenção da outra parte, tá? Então, é muito importante o pitch, você saber para quem você faz, para que você possa despertar o interesse dessa pessoa para o seu negócio, para o seu game, tá? Então, a ideia é que ele contenha apenas informações essenciais e diferenciadas, tá? Ninguém vai fechar um negócio por causa de um pitch, ninguém vai, ninguém vai comprar o seu jogo por causa de um pitch, tá? Mas ele é o passo inicial, aquele momento
de contato que a gente tem, tá? Eu deixei uma recomendação de um livro para quem é curioso, né? E gosta dessa área, Dicas e Segredos para Empreendedores, tá? Então, é um livro que fala um pouquinho sobre criar negócios e ele aborda bem legal, de uma forma bem legal, essa área do pitch, tá? O termo originalmente, pessoal, fiz uma brincadeirinha aqui, né? Ele é conhecido, né, criado inicialmente como elevator pitch, tá? Essa é a ideia inicial. Hoje a gente fala simplesmente pitch e ele foi expandido para várias outras áreas que não são negócio, tá? Esses dias atrás a faculdade aqui, a FATEC, ela fez um research pitch, né? Que foi um pitch onde as pessoas apresentavam seus artigos, suas pesquisas, né? Foi um negócio muito legal, eu não tinha visto antes, e foi muito legal porque, assim, rapidamente você sabe do que se trata o trabalho da pessoa, tá? O termo original, pessoal, basicamente veio de elevator, né? Em função do elevador mesmo. Então, elevator pitch é aquela ideia de que, casualmente, você entrou no elevador com um investidor, né, com um empresário ou com alguém influente que tenha contatos, né? Então, a ideia é que seja algo rápido, porque você tem o tempo do elevador chegar até o andar do cara para despertar o interesse nele, em você, no seu negócio, na sua empresa, ou o que quer que seja, né? Então, a ideia é que lá no final esse investidor, essa pessoa, esse receptor que a gente fala, compre a sua ideia, né? Então, a gente brinca muito em business, a ideia inicial é que, após o pitch, né, o investidor ele te entrega um cartão. Um pitch de sucesso é aquele onde o investidor te entrega um cartão e ele fala, ó, liga para minha secretária e vamos conversar a respeito disso, né? Ou seja, ele despertou o interesse nele para o que você está oferecendo, tá? E em games, galera, não é muito diferente, tá? Em games também, né, os pitches estão geralmente associados a investimento, né? Então, você está procurando um investidor anjo para investir ou um sócio para sua empresa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas o legal é que em games, né, como game especificamente é um perfil um pouquinho diferente, né, a gente comenta muito que em games o pitch é uma apresentação, uma propaganda do seu jogo, tá? Por quê? Você não vai fazer um pitch só para investidores, né? Na verdade, a gente faz muito na área de games pitches para os jogadores, né? Para despertar o interesse nessa galera em jogar o seu jogo, né? Você quer trazer a atenção deles para um game, tá? Isso é bem legal também. Então, é uma propaganda, né? Aquela ideia de você chamar a atenção das pessoas, né? Dos jogadores e de todo mundo para o seu game, tá? E queira não, galera, a gente está numa competição, a gente já vai falar sobre isso, e é isso que vocês querem hoje, né? Trazer a atenção, seja de jurados, seja de pessoas externas que estejam assistindo, nas próximas etapas, né? Onde vai ter gente maior do que nós, né? Empresas e tudo mais assistindo. Então, a ideia é você chamar a atenção dessa galera para o jogo de vocês, tá? Então, galera, quais são os possíveis interesses que a gente tem num pitch especificamente de game, né? Então, geralmente o game, pessoal, ou a gente tem uma proposta de jogo, né? A gente chama de game project, né? Ou a gente tem um game pronto, né? A gente já tem algo jogável, né? Então já tem uma fase implementada, já tem todo um contexto, tá? As duas situações se direcionam, é possível fazer pitch, né? Então a gente comenta muito, uma possibilidade da gente fazer um pitch é para vender o seu jogo ou vender o seu projeto, né? Então você tem uma ideia de jogo e você vende para uma empresa terminar isso daí. É uma possibilidade, tá? Eu classifico aqui como venda também
os publishers, né? Então, você quer publicar o seu jogo em algum local, né? Você precisa conhecer, né? Você precisa fazer uma apresentação para despertar o interesse desse publisher. Então, é uma situação que a gente já vai falar aqui. Galera, o mais comum, né? Assim como na área de negócios, o game, muitas vezes a gente precisa de investimentos, né? E a gente está falando de dinheiro e de algumas outras coisas também, né? Então, eu classifico aqui os investidores anjos, né? São pessoas que te ajudam, né? Entram no seu negócio muito cedo, né? E na maioria das vezes eles têm um retorno maior em função disso, que eles compram uma ideia, o risco é maior, né? E várias outras categorias aí que a gente tem onde a empresa, né, o desenvolvedor do game, a equipe, consegue investimento para levar o seu jogo adiante, tá? Então, um pitch é uma boa estratégia para chamar a atenção desses caras também, tá? Bom, jogo, pessoal, não tem nem como, né? Você precisa atrair a atenção dos jogadores, né, para que eles joguem, né? Então, se você vai num evento, né, se você vai numa BGS, ou se você desperta qualquer interesse, vai em qualquer evento desse, você precisa despertar o interesse desses caras para jogar, né? Então, para quem já foi lá na BGS, você vai andando lá nos corredores e às vezes você vê trailers, vamos dizer assim, né, dos jogos, né, as melhores partes dos jogos, né, para chamar atenção, né, momentos de jogo, tudo isso para trazer, chamar a atenção do jogador e ele se interessar pelo jogo, tá? O pitch é isso também. Muita gente usa a técnica de slice, né, para fazer esses pitches especificamente para jogadores, né, que é a ideia de você. Eu gosto muito de comparar com o trailer de um filme, né? Então, quando lançam um novo filme, as pessoas vão lá e fazem um trailer daquele filme. Que eles pegam uma cena que chama muita atenção, né? Que eles pegam um pedaço, uma fala que desperta interesse no meio do filme e eles montam um trailer. Jogo, a gente tem que ter essa mesma estratégia, tá? Muitas vezes, né, para conseguir um investimento, às vezes essa técnica não é muito legal, mas para chamar a atenção do jogador, né, você pegar, por exemplo, o final de uma fase, um boss, né, ou um trechinho daquela fase, né, vocês gravarem um vídeo. Então, são estratégias que a gente tem aí e que podem ser abordadas também. Além disso, você pode fazer um pitch para os seus colaboradores. Então, você pode estar fazendo uma seleção para contratar novos desenvolvedores, né? Contratar novas pessoas para a sua equipe. Você tem que convencer essas pessoas, né? Você tem que motivar. Então, muitas vezes o pitch é uma forma legal de despertar o interesse e motivar os colaboradores também. Tá? Hoje, um termo muito usado também são as aceleradoras de jogos, né? E a gente tem isso já há algum tempo no mundo dos negócios, né? Então, uma aceleradora é uma empresa que vai justamente aumentar, né? Ou melhor, vai diminuir esse tempo de escalada da sua empresa, do seu game, né? Então, ele vai fazer com que o seu game evolua de uma forma muito mais rápida. Isso acontece muito no mundo dos negócios, onde a gente já tem uma empresa formada, né? E aí essa empresa vai para uma aceleradora para ela ganhar um impulso, né? Então a gente fala de dar essa acelerada na empresa. É possível também, você vai ter que convencer essa aceleradora a investir em você, né? De uma certa forma, porque ela está investindo, tá? Em games, pessoal, e nós estamos aqui assim, né? A gente tem muitas competições, né? Então, é importante a gente saber também que eu posso fazer um pitch, né? Para participar de competições, que é o que vocês estão fazendo aqui, tá? Além de algumas outras, tá? Galera, o que é importante a gente comentar aqui? Cada um desses e os outros, né, merece um ajuste no pitch de vocês, tá? Eu não consigo fazer um único pitch que sirva para um jogador e para uma aceleradora, por exemplo. São públicos diferentes, tá? Então, é muito importante a gente ajustar, né, o nosso pitch
de acordo com quem está do outro lado, de acordo com quem nós estamos querendo atingir, tá? A ideia hoje aqui não é falar tudo sobre pitch, até porque isso levaria horas aí, falar sobre elevator pitch, falar sobre pitch de games em todas essas áreas, mas a gente vai tentar focar bem direto aqui. Eu vou dar uma dica para vocês de como vocês podem fazer um pitch especificamente para competições, né? Eu acho que é legal. E pensando também em futuros investimentos, né? A ideia é que vocês cheguem na final, né? E sejam vistos por grandes empresas, grandes investidores lá no final, né? Então, a gente vai pensar um pouquinho a respeito disso daí, tá? Galera, então o primeiro passo, diante disso que a gente falou, né? Você precisa identificar quem é o público-alvo do pitch que você vai fazer, tá? No caso da Game Jam, no caso especificamente dessa primeira etapa que acontece regionalmente, tá? Galera, acho que está muito claro para vocês. O público-alvo de vocês não são as equipes, não são os mentores. Vocês estão fazendo um pitch para uma equipe de jurados, tá? Nessa etapa agora, é esses caras que vocês têm que focar o pitch de vocês. É para ele que vocês estão fazendo o pitch, tá? E aí, galera, só para a gente falar, né, e não se estender tanto assim, uma abordagem, uma sugestão, tá? Não existe regra do que vocês podem ou não utilizar no pitch. Conceitualmente, o elevator pitch lá atrás, ele tem algumas estruturas, a gente traz algumas aqui para o caso de games, tá? Mas vou tentar dar uma sugestão muito rápida para vocês aqui, com o que vocês podem colocar e se preocupar no pitch de vocês, tá? Primeiro, é muito importante você causar um impacto, né, nessa pessoa que está assistindo, despertar curiosidade, despertar interesse, né? A gente brinca, fala que o pitch serve para fazer o olhinho da outra pessoa brilhar, tá? Ter um logo para o seu jogo, ter um nome, tá? Se possível, até um slogan que a gente brinque, né? A gente cansa de ver alguns jogos que tem esses slogans. É extremamente importante esse impacto, tá? Então, eu trouxe alguns aqui aleatórios aí, só para vocês verem. Então, são logos, são associados, né, a um nome que facilmente a gente já sabe o que é. Claro que são jogos consagrados já, que conheceram, mas isso, né, tem que ser alguma coisa bem feita para causar impacto. Então, fica a dica para vocês começarem com isso daí, tá? Pensando especificamente na competição, galera, os jurados aqui, nas próximas fases, ele tem que olhar o seu logo, né, ver o nome do seu jogo e lembrar de você, tá? Acho que esse é o principal foco, né? Despertar interesse e causar impacto a ponto dele lembrar, tá? Galera, segunda coisa extremamente importante em qualquer pitch, tá? O pitch é baseado numa oportunidade ou num problema, tá? O elevator pitch original lá atrás, basicamente, trata, né, que a maioria dos negócios surgem em função de um problema, né? A gente usa muito o termo dor, né, do mercado. Então, quando as pessoas têm um problema e você consegue resolver esse problema, você tem um negócio, você está aproveitando essa oportunidade, tá? Em game não é muito diferente, tá? Então é sempre importante num pitch você falar da oportunidade, tá? E aí isso vai muito de encontro com o jogo que vocês criaram, né? Então, por que vocês escolheram a temática do jogo, né? Qual a dinâmica do jogo que vocês escolheram, o estilo? Como que vocês aproveitaram uma oportunidade, tá? Eu gosto de dar alguns exemplos aqui, né? Eu brinco muito que às vezes tem um filme que faz muito sucesso, né? Então eu lembro de alguns filmes históricos aí que fizeram sucesso, Senhor dos Anéis, Pantera Negra, né? Batman versus Superman, enfim, né? Harry Potter. E tradicionalmente surgiram jogos em cima dessa história, né, que existe nesses games. Isso, galera, é aproveitar a oportunidade, né? Eu brinco, quantos jogos a respeito de orcs surgiram depois que o Senhor dos Anéis começou a ser
passado aí nas telinhas do cinema e das TVs, né? Por quê? Isso desperta um interesse nas pessoas, isso chamou uma atenção, e os gamers, galera, não são a galera que desenvolve games, né? Também não ficam atrás, então eles aproveitam essa oportunidade, tá? Eu participei de algumas conversas ontem de alguns grupos aqui da nossa região, e o pessoal estava bem ciente disso, né? Vamos aproveitar essa ideia, porque é algo que está sendo utilizado, que está sendo falado. Isso é aproveitar a oportunidade, tá? E por que problema, né, galera? Muitas vezes a gente fala, pô, mas eu estou resolvendo um jogo, eu não estou resolvendo problema de ninguém, né? Se você pensar em um game tradicional, sim, tá? Mas para quem já fez algum curso, alguma faculdade, né, que trabalha essa questão de desenvolvimento de games, galera, a gente tem um nicho, um segmento muito forte da utilização de games em diversas outras áreas, né? Eu sou professor, comentei com vocês, e é muito frequente eu escutar a fala sobre gamificação na educação, né? Então, a gente tem um problema de atrair a atenção dos alunos, motivar, participar, e a gamificação, um game, né, vem de encontro, né, para resolver esse problema, por exemplo, na educação. Tá? Coloquei alguns outros exemplos aqui, a gente tem jogos, né, para reabilitação de deficientes, né? Então, a gente já teve pesquisa aqui na nossa região com utilização do sensor Kinect e vários outros sensores para participar, né, de fisioterapia, atividade física, né? Jogos para reabilitação. Então, nesse caso, você está resolvendo um problema, tá? Estou colocando aqui, talvez não seja o perfil da Game Jam, né? Essa questão aqui é mais jogo, né? De diversão e tudo mais, mas é importante vocês saberem, né, disso daqui na hora de elaborar um pitch, porque isso pode ser importante, tá? Terceiro ponto extremamente importante é para quem você vai desenvolver o seu jogo, tá? Mesmo um jurado, mesmo um investidor com certeza, né, mas até um jurado ele quer saber se existem pessoas que vão jogar, né? Então, quem são as pessoas, qual o perfil que jogam, né? Então, hoje a gente tem um segmento muito interessante na área de games, pessoal, que é a galera acima dos 20 anos, né, que a gente brinca, e não tão velhos assim, que é uma galera que já está trabalhando, né, que tem dinheiro e que gasta dinheiro com jogos, né? Então, você alcançar esse público, isso implica em retorno financeiro, tá? E no caso da Game Jam, às vezes você está focando um público de jogadores específicos, tá? Deixem isso claro no pitch de vocês, tá? Se vocês conseguirem mostrar números reais de crescimento, né, desse segmento de jogadores, ou desse público, ou dessa categoria de games, né? Então, eu estou desenvolvendo para plataforma, para PC ou para aplicativos, né? Então, deixem isso muito claro. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Peguei essa informação ontem, tá? De um jornal, de O Correio Brasiliense, onde ele simples deixei o link aí para quem quiser dar uma olhadinha, né? Apenas com jogos de celulares, que é um segmento bem específico, né? Segundo a PwC, o faturamento subirá de 34 milhões de dólares em 2017 para 800, quase 900 milhões em 2022. Tá? O faturamento estimado no mercado nacional de jogos chegará a mais de 1 bilhão. Tá? Então, galera, é uma informação real de um mercado que está em crescimento absurdo. Se você vai fazer um pitch para investidores, essa informação é extremamente importante, tá? Porque ele sabe a dimensão e retorno financeiro que ele pode ter, tá? Sempre muito bem fundamentado. E aí, galera, não pode... Tá? Esses itens anteriores são coisas muito rápidas, você não pode demorar muito tempo, porque senão você perde a atenção de quem está assistindo, né? Por isso que ele é tão pequenininho. Então, a gente está falando menos de 1 minuto em cada um dos itens ali, né? Segundos. Então, mostrar o nome e a logo leva segundos, né? Você não pode ficar falando muito tempo. Aonde você vai dedicar mais parte do seu pitch, tá? No item 4, que é onde você vai falar do seu produto, né?
no caso de um negócio e tudo mais, onde você vai falar do seu jogo especificamente, tá? E aí, galera, se coloquem muito no papel, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de quem está do outro lado, né? O que ele gostaria de saber, o que ele gostaria de ver quando você falar do seu jogo, tá? Uma das coisas extremamente importantes, galera, fale o diferencial do seu jogo, tá? Qual que é a cereja do bolo do seu jogo? O que vai despertar interesse? Deixe isso claro, tá? Quais os recursos principais que você está usando, né? O core gameplay é extremamente importante você deixar isso muito claro, né? A essência do jogo, qual que é a jogabilidade. Não fica evitando falar de cenário, né? De coisas mais supérfluas. Eles vão jogar, né? No caso dos jurados aqui, eles vão abrir o jogo e vão jogar, né, o jogo de vocês. Então, eles vão ver todos esses detalhes. Aqui, você tem que despertar nele a vontade de querer ir lá agora e jogar o seu jogo. Fala, poxa, eu quero ver como é que esse negócio funciona, tá? Então, explica muito bem isso, como que funciona, tá? Dependendo do público, a gente comentou, eu posso utilizar os slices, né, que é um videozinho de um trecho do jogo, de algumas cenas e tudo mais, tá? No caso de um pitch, uma apresentação especificamente, eu recomendo print screens das telas de vocês, né? Print das telas que tem um destaque e que direcionem essa questão da essência, né? E tudo mais, que mostre o jogo de vocês, tá? E muito importante é vocês deixarem muito claro qual é o estágio atual do jogo, tá? Então, não sei como as equipes estão planejando, de ontem para hoje eu não sei como caminhou, mas eu imagino que numa Game Jam, qualquer outro campeonato, competição de desenvolvimento de jogos, ninguém espere um jogo pronto, com todas as fases, com todos os níveis, com todos os acessórios, né? Mas a gente espera, o jurado espera um plano de jogo, né? E com algumas coisas implementadas. Então, talvez seja melhor você implementar uma fase, né? E a jogabilidade esteja legal, você trabalhar recursos para que isso funcione bem e mostrar que você tem um projeto para o jogo todo, tá? Isso é bem legal também e é sempre importante num pitch, não só do game, qualquer outro, dizer em qual etapa do desenvolvimento, de tudo mais, você está, tá? Às vezes você vai, dependendo do teu público, você já tem um jogo pronto e você quer publicar, né? Então, é importante deixar claro isso daí, tá? E aqui, galera, na minha opinião, um dos pontos mais importantes é aqui que você precisa despertar interesse. É aqui que o jurado que vai estar assistindo o teu pitch, ele olhe para aquilo que você está falando, te olhe e fala assim, caramba, eu quero jogar. Será que eu consigo ir agora lá e jogar isso daí? Tá? É essa a ideia. Tá? Claro, não entrei em detalhes lá atrás, né? Mas é um conjunto de coisas, né? Você tem que ter o jogo muito legal e você tem que saber vender o seu jogo, né? Então, o conjunto disso aumentam as chances de sucesso, tá? Não adianta nada você ter um jogo ruim, né? E você querer fazer um pitch muito bom. Então, na verdade, o produto final é o jogo. O pitch só vai colocar os holofotes em cima do seu game também, tá? Depois, galera, é legal, sem muitas enrolações, sem muitos detalhes, tá? Mas é importante você falar quem são as pessoas envolvidas nisso daí, tá? Ontem eu participei de alguns grupos nossos aqui também e eu vi, né? Eu vi uma fala de alguém lá dizendo, ó, o que cada um vai fazer, o que cada um sabe fazer, né? O que cada um é bom em fazer. É essa a ideia, né? Quando um investidor está vendo uma apresentação de um pitch, ele, além de ver a ideia, de comprar a ideia, ele precisa comprar o fato de que aquelas pessoas são as pessoas certas para implementarem aquele game, né? Então, eu já vi pitch acontecer onde o cara adora a ideia, mas ele pensa em outras pessoas fazendo aquela ideia, tá? Isso é ruim, tá? Então, é extremamente importante vocês destacarem, né, os pontos fortes de cada um. Eu fiz isso
lá na slide principal, coloquei meu nome, o que eu sou e o que eu faço ali embaixo, tá? Vocês podem detalhar. Eu gosto muito de colocar fotos das pessoas, tá? A gente tem uma empresa incubada, né, aqui na incubadora que trabalha com isso. É extremamente importante, né, trabalhar com essas imagens, tá? Porque é importante verem, né? A gente vê quem são as pessoas, tá? O Juan está perguntando imagens de portfólio. Tá, a gente já vai falar sobre isso também, Juan, fica tranquilo. E aí, pessoal, para a gente finalizar um pitch legal, né? É o que a gente chama do call to action. Então, o seu pitch tem que terminar com uma chamada para quem está assistindo, né? O que você quer daquele cara? Você fez uma apresentação, você falou do seu negócio, mas o que você quer dele? Você quer um abraço, boa sorte, né? Ó, seja feliz? Não, o que você quer? Tá? Já vamos direto. No caso de uma competição, o que vocês querem do jurado, né? Dos jurados, tá? Você tem que chamar esses caras para ação. Ó, vem assistir, vem jogar, né? Vem jogar meu jogo, meu game, abram, curtam, se divirtam. Então, façam essa chamada. No caso do investidor, se fosse o caso, de quanto você precisa? Do que você precisa? Não adianta você fazer toda uma apresentação e aí termina a apresentação. Obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não, fecha, né? A gente brinca, fecha com chave de ouro. Seja claro no que você precisa e por que você fez essa apresentação, tá? No caso da competição, vocês estão instigando, despertando o interesse desses jurados a jogarem, né, o game de vocês. Então, façam isso, tá? No caso dos outros públicos-alvos que a gente comentou, também deixe muito claro o que vocês fazem disso daí, tá? Essa é a estrutura básica, tá, galera? Tá? Vocês conseguem fazer um pitch de vocês, não precisam seguir essa estrutura cegamente, mas é um bom ponto de partida. E aí, se vocês pesquisarem conteúdos adicionais, tem algumas perguntinhas que vocês fazem para ajudar a identificar esses pontos, né? Eu tenho muito material de pitch, se alguém precisar de alguma coisa paralela, estou à disposição também, tá? E aí, só para a gente fechar, algumas dicas que eu acho que é importante vocês terem quando for elaborar o pitch de vocês, tá? Primeira delas, galera, sejam objetivo. Tá? É a mesma coisa quando você vai assistir um vídeo do YouTube e aí o cara começa a falar a mesma coisa, né? Você vai assistir eu brinco muito, às vezes eu assisto alguns episódios, né, de séries e tudo mais, né, de sobrevivência que eu gosto. Cara, eles mostram a mesma cena várias vezes. Tem hora que você fala assim, pô, meu, o cara não vai sair disso. Repete, né? Então aqui, galera, a gente tem que ser objetivo. O tempo de quem está do lado de lá tem que ser valorizado, tá? Então, tentem fazer isso de forma direta, de forma concreta, né? De forma bem clara em relação a isso daí. A gente já falou um pouquinho, eu gosto de lembrar, é extremamente importante vocês adequarem o pitch para quem vocês estão apresentando. Tá? Se você vai fazer um pitch para despertar interesse no seu jogo em gamers, né? Trazer essa galera para jogar, o público é um. Se você vai vender o seu jogo, o público é outro, né? Você precisa falar de mercado, de faturamento, de dinheiro, né? Então, é extremamente importante você ter muito claro quem é o seu público, tá? E surpreender, tá, galera? Eu já vi gente fazendo maluquices em pitches. Às vezes, é um fracasso total, né? Tem gente que tenta fazer uma piada, a piada fica sem graça, mas tem gente que tenta quebrar um gelo e desperta a atenção, né, dos jurados. Então, surpreenda. Você tem que fazer alguma coisa para que esse cara, para prender a atenção dele em você, tá? E extremamente importante, você tem que falar o que o cara quer saber, tá? Não é o que ele quer ouvir, não é falar mentira, pelo amor de Deus, hein? Mas você tem que falar o que ele precisa ouvir, tá? E não mais que isso. Isso não é um pitch, tá? Sempre num pitch é importante levar um produto mínimo viável, a gente chama de MVP, tá? Que é um produto, no caso de vocês, é o jogo, né? Uma fase do jogo, uma partezinha do jogo implementada para que você não chegue para fazer um pitch somente com uma ideia.
fala, não, ó, eu já tenho alguma coisa aqui, tá? Tá aqui o que a gente está fazendo. Então, o cara já vai olhar, né? A pessoa que está do outro lado já vai te olhar diferente, porque não, ó, os caras não têm só uma ideia, eles já estão trabalhando em cima disso, tá? Nunca exagere em afirmações ou em números, né? Nunca valorize demais ou crie uma expectativa gigantesca em cima, né? Nossa, meu jogo é o melhor, né? LOL, esquece, isso aí não é nada, meu jogo que é legal, tá? Cuidado com isso, não estou dizendo que não seja, que é difícil fazer, mas cuidado com afirmações, né? Então, nossa, eu estou desenvolvendo meu negócio, é melhor que o Netflix, né? Então, cuidado com esse tipo de informações, com a impressão que você pode passar para a pessoa que está do outro lado, tá? E aí, só para fechar, é muito importante, eu falo que talvez uma das características mais importantes na hora de fazer um pitch é que você tem que ter empatia, né? Você tem que se colocar no lugar da outra pessoa, né? Então, se fosse você que estivesse lá como jurado, né? O que você queria que a equipe falasse para você? Quais são os pontos que você gostaria de ouvir daquela equipe? Tá? Isso é muito legal na vida real, né? E nos negócios, nos games também. Então, se coloque na pessoa, né, que está do outro lado e saiba o que ele quer ouvir. Tá? E, galera, fica a dica, não só para pitch, mas se vocês forem fazer uma entrevista de emprego, né, se vocês forem conversar com alguém, pesquisem antes sobre a pessoa que está do outro lado, tá? Vou fazer uma brincadeira, alguns jurados estão me ouvindo aí, né? Mas pesquisem, galera, a respeito dos jurados que estão lá do outro lado. O que eles fazem, quem eles são, qual é a área de atuação deles, né? Vocês se preparam mais para quem está do outro lado. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você não pode chegar lá na empresa sem saber o que ela faz, tá? Isso, no caso de pitch, em eventos e tudo mais, evita que você cometa algumas gafes, né? Que você pareça desinformado sobre aquilo lá. E às vezes uma gafe dessa mata todo o processo do pitch, tá? Extremamente importante, PowerPoint não é leitura, tá? Esquece esse negócio em pitch de ficar lendo slide, tá? Hoje eu estou com um slide aqui, mas eu tive tempo para falar, eu tenho tempo para apresentar, eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Pitch não é assim, tá? Montem um slide, no caso de um pitch, mas é referência, tá? Pelo amor de Deus, não leiam slides num pitch, porque isso fica extremamente chato, tá? Então, cuidado com isso daí. Galera, pitch é prática, tá? Você tem que praticar o pitch. Esquece pitch, né? Não tem nada de improviso, tá? Pitch, muito pelo contrário, você está extremamente preparado para falar, você se prepara para apresentar alguma coisa para aquelas pessoas e você se prepara muito bem a ponto de conhecer e estudar a outra pessoa para apresentar algo muito legal, tá? Então, pitch é totalmente o contrário do imprevisto, tá? Você está muito bem preparado, você conhece as coisas e você consegue falar. Dependendo do formato do pitch, né, onde tem interação, é importante vocês conversarem, né? Vocês se ajustarem para corrigir algumas coisas, tá? Então, cuidado com isso daí. Cuidado com os termos técnicos, ou algo muito óbvio, ficar passando alguma coisa muito óbvia, tá? E cuidado com afirmações aí do tipo, né? O jogo vai ser totalmente revolucionário, é um jogo incomparável, com potencial, que não tem concorrência, que a minha ideia é genial, tá? Reforço, pode ser, né? Mas é complicado a gente falar isso numa apresentação do pitch, tá? Galera, acho que com isso vocês já têm uma ideia, né, do que vocês conseguem fazer do pitch para uma apresentação, tá? Já passei um pouquinho do tempo aí, não queria me estender muito, mas acho a intenção era dar uma ideia de como vocês podem preparar uma fala de vocês, o que vocês devem abordar numa fala aí de 2 a 3 minutos, né, para a Game Jam nessa etapa, para os jurados da competição, tá ok? Me coloco à disposição, deixei meus contatos aqui para quem precisar, né? Eu sou professor da FIP, da UNOeste, esse é meu e-mail de lá, falei que eu sou professor da FATEC também, meu e-mail, e deixei o site da incubadora da qual eu estou, né, presidente, na minha gestão, deixo o contato aí
Para quem quiser conhecer um pouquinho, estamos à disposição. Tá ok, gente? Gente, prazer, espero que eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho aí, que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho nesse final de semana de vocês. Acho que a intenção é essa. Valeu, gente. Estou à disposição agora pelos modos online aí. Um abraço, boa diversão, bom desenvolvimento para vocês aí